Oi gente, tudo bem? Sou a Márcia Rodrigues do blog Educar é Preciso. Como eu prometi, hoje eu vim falar com vocês sobre os critérios de avaliar uma redação. Então, esses critérios, eles são, na escola, são 5, né? E esses critérios, eles vai descobrir o que o aluno errou. Então, o primeiro deles é o tema, o segundo, adequação ao gênero, o terceiro, adequação linguística, o quarto, marcas de autoria e o quinto, convenções da escrita. Detalhadamente está no blog, mas eu vou falar mesmo sobre os critérios que o Enem avalia, que são as competências. Então, primeira coisa que o Enem ele avalia é o domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Então, nada de informalidade, porque quando eu escrevo a minha redação, eu preciso estar atenta nas regras de concordância, nas regras de regência, na flexão nominal e verbal, além de também atentar à colocação pronominal, a pontuação, a grafia, ortografia, divisão silábica. Então, a minha ortografia eu não posso variar entre letra de forma, letra cursiva, eu preciso escolher um tipo de letra. Também, erros ortográficos, detalhes, né? Aqueles com S, G, X, J. A divisão silábica é aquela separação de linha dentro do parágrafo. Comecei a escrever uma palavra e a palavra não cabe. Então, eu vou fazer o traço, continuar a palavra ali separadamente, silabicamente. Então, isso é o domínio da forma culta. Eu não posso escrever do jeito que eu falo. Aqui eu estou falando com vocês, eu falo né, eu falo aí, mas na escrita eu não posso. Então, eu preciso tirar essas marcas de oralidade, certo? Então, segunda competência, compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das variadas áreas do conhecimento que eu já aprendi na escola, que aquilo vai me acrescentar, né, na redação. Como que eu vou desenvolver esse tema? A estrutura dele. Então, é o tipo de texto que demonstra a verdade da minha ideia, da minha tese. E ele também vai expor aspectos relacionados ao tema. O tema nada mais é do que o núcleo, ele constitui o núcleo de ideias. E ele vai precisar ter aquela progressão textual, né, articulada do texto que eu vou redigir. Então, coerência do começo ao fim. De tudo que eu conheci, eu posso citar, eu posso falar, posso, mas sempre ali encadeando aquelas ideias. A terceira competência, ela fala sobre selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos e opiniões, argumentos de defesa de um ponto de vista. Então, eu vou reunir todas aquelas... É o meu projeto, eu tenho aquele projetinho, né, meu esqueminha, eu reúno tudo que eu projetei para fazer uma ótima escrita, uma escrita clara, que apresente as minhas ideias, né, facilmente, qualquer pessoa possa entender, defendendo os meus argumentos, justificando as minhas ideias. Então, essa competência é a inteligência do texto. Então, nada mais é que a coerência. Então, essa relação de sentido entre as partes, eu vou progredindo vocabularmente. Então, essa progressão temática é o desenvolvimento do tema, né? Então, isso vai acontecendo pouco a pouco, numa ordem lógica. Como eu disse, aquele encadeamento das ideias, de modo que cada parágrafo apresente informações novas, coerentes e que já foi apresentado anteriormente. Nada de repetições, né? Nada de saltos temáticos, redundância, porque o meu texto não pode ser repetitivo. Estamos na quarta competência, que vamos demonstrar, né,
os mecanismos linguísticos necessários para a construção da minha argumentação. Então, esses mecanismos linguísticos, o que é linguísticos? São aquelas palavras que vai ajudar o meu texto a ter coesão, a estrutura lógica e formal. Além de ter aquela sequência, ele também precisa ter relação entre um parágrafo e o outro. E isso eu vou trazer para o texto algumas conjunções, eu vou trazer para o texto algumas palavras ou algumas expressões inferidas, né, que vai me ajudar na articulação dessas ideias. Então, eu posso usar também, além das conjunções, preposições, advérbios, locuções verbais, e tudo isso é responsável por essa coesão do texto, porque ela estabelece uma inter-relação entre as orações, as frases e os parágrafos. Também eu posso colocar comparações, né? Causa e consequência, por exemplificação, por detalhamento e outras possibilidades. Então, eu posso jogar com as palavras, né? Explicar, eu posso dizer como, eu posso comparar e procurar estratégias, né, de elementos que melhorem o meu texto. Eu vou substituir termos para que eu não tenha aquela redundância, para que eu não repita o mesmo parágrafo. Eu não posso repetir uma palavra, eu preciso usar palavras diferentes. E isso eu vou substituir expressões por pronomes pessoais, por pronomes possessivos, demonstrativos, até por advérbios. E eu também posso substituir por sinônimos e antônimos, certo? Então, a quinta competência é elaborar a proposta de intervenção para o problema, respeitando os direitos humanos. Essa proposta nada mais é que uma solução para tudo que eu falei no meu texto. Então, o meu texto ele deve oferecer uma proposta de intervenção na vida social que vai mudar alguma coisa, vai mudar aquela problemática. Além de considerar os pontos abordados, né, deve manter um vínculo direto com a tese. Ela deve se articular, né? Essa proposta também ela vai expor essa sugestão, né, e o detalhamento dos meios para realizar essa proposta. Então é necessário que ela respeite os direitos humanos, como ela não rompa com valores de cidadania, com a liberdade, solidariedade e diversidade cultural. Então, para que eu sempre esteja com a minha proposta ali em dia, eu vou fazer a pergunta: o que é possível apresentar como proposta na intervenção, né, de intervenção na vida social? Então, qual proposta? Eu vou fazer essa pergunta para mim nunca esquecer na conclusão ali dessa proposta, que ela tem um peso grande no vestibular, certo? Então essa é a nossa dica de hoje, espero que você tenha gostado. No próximo vídeo eu vou falar sobre erros que não devemos cometer, que podem comprometer a minha redação. Beijo e até lá!